Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada. Quem são os familiares de Margarida Bonetti? A mulher da casa abandonada. Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada, é acusada de escravizar uma empregada. A mulher da casa abandonada se tornou um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas após a viralização do podcast do jornalista Chico Felitti, feito para a Folha de São Paulo. Nele, somos apresentados a história do casarão abandonado em um dos bairros mais nobres da capital paulista, Higienópolis, e principalmente ao passado de Margarida Bonetti, moradora do endereço. Excêntrica representante da elite paulistana, Bonetti é procurada pelo FBI há 20 anos. Essa história começou em meados da década de 1970, logo após seu casamento com René Bonetti. Após a união, os dois se mudaram para os Estados Unidos. Como presente, eles levaram junto de si uma empregada doméstica, brasileira e analfabeta, que viveu anos em condições análogas à escravidão. O caso só foi descoberto no início dos anos 2000. Com isso, René foi condenado pelas autoridades norte-americanas. Porém, Margarida fugiu para o Brasil, onde passou a viver na mansão, uma herança deixada por sua família. Mas, afinal, quem eles eram? Família escravagista? Com a repercussão do caso, muitos passaram a ter interesse em tudo que cerca a história de Margarida, inclusive suas origens. Conforme aponta a matéria publicada pelo UOL, Bonetti é filha do médico paulistano Geraldo Vicente de Azevedo, nascido em 6 de fevereiro de 1907, e de Maria de Lourdes Danço Vicente de Azevedo. Geraldo, por sua vez, é fruto da relação entre Francisco de Paula Vicente de Azevedo e Rosa Bueno Lopes de Oliveiras. O avô de Margarida foi fazendeiro, banqueiro e comerciante. Nascido em 1856, em Lorena, interior de São Paulo, ele recebeu de D. Pedro II o título de Barão de Bocaina. Além do mais, Francisco foi responsável por fundar o Engenho Central de Lorena, primeiro empreendimento do segmento na região do Vale do Paraíba, e também por dirigir a Estrada de Ferro São Paulo-Rio de Janeiro e o Banco Comercial do Estado de São Paulo. O casarão, aliás, era propriedade dele e de sua esposa, Maria de Lourdes. Conforme detalhou o próprio Chico Felitti no podcast, os pais de Margarida eram conhecidos por seus gestos beneficentes, como a doação de roupas e alimentos para pessoas em situação de rua. Geraldo Vicente de Azevedo faleceu em 1998, quando tinha 91 anos. Nessa época, Margarida já estava nos Estados Unidos e o casarão em Higienópolis ficou sob os cuidados de Maria de Lourdes. Quando Bonetti retornou, ela passou a dividir o espaço com a mãe, que faleceu em 2011. Disputa pelos bens da família. Segundo Fefito, colunista do UOL, que leu partes do processo público que envolve Margarida Bonetti e suas duas irmãs, existe uma enorme cisânia na disputa pelos bens do inventário de Geraldo Vicente de Azevedo. No processo, é relatado que Margarida voltou ao Brasil por conta da situação de sua mãe. Em nenhum momento as acusações de escravidão são apresentadas para justificar sua saída dos Estados Unidos. Margarida, que morava nos Estados Unidos, veio por uma semana. Encontrou sua mãe, de 84 anos, completamente abandonada pela filha mais velha, a única que morava em São Paulo. A viúva telefonava diariamente implorando por ajuda, mas a filha não atendia o telefone quando via o número da mãe no BINA e, desde a morte do pai, recusou-se a visitar sua mãe na rua Piauí e, consequentemente, ajudar a administrar os bens, aponta documento protocolado na 6ª Vara da Família e Sucessões do Fórum da Capital. Diante dessa situação, Margarida mudou-se dos Estados Unidos para dar apoio, cuidar e auxiliar a mãe em tudo, inclusive na administração dos bens, continua o processo. Porém, uma das irmãs de Margarida contesta esse argumento. Ela, inclusive, chegou a protocolar um pedido para que Maria de Lourdes fosse tirada do imóvel em que se encontra em cárcere privado, sem os cuidados e higiene necessários. A ideia seria levá-la para uma casa de repouso. A irmã de Margarida, que se diz ser a única herdeira viva de Geraldo além da mãe, isso antes de sua morte, é claro, ainda mostrou desejo em limpar o imóvel e remover o entulho espalhado pela mansão, além da catalogação dos bens.
Segundo o colunista, a mulher se apresenta como única herdeira por conta de um acordo feito entre as 3 irmãs. Para facilitar questões relacionadas ao inventário de Geraldo, ambas concordaram em abrir mão da herança, deixando tudo para a matriarca que, em vida, resolveria a divisão para elas. Mas essa tal irmã não atendeu aos pedidos, o que gerou uma enorme briga pela herança que dura até hoje. Para conferir mais notícias curiosas, não deixe de seguir o site Aventuras na História no Google News. São publicadas diariamente notícias, reportagens e matérias especiais sobre fatos históricos.